Olá, a gente traz as últimas notícias do Legislativo de Goiânia. Os vereadores têm até o fim do ano para votar o orçamento do município de 2015. 2 audiências públicas determinadas por lei já foram realizadas. Na primeira reunião, o secretário municipal de Desenvolvimento Urbano Sustentável, Paulo César Pereira, apresentou aos vereadores a proposta do orçamento para 2015. De acordo com o projeto de orçamento, Goiânia terá 6 bilhões e 112 milhões de reais para gastar em 2015. Esse valor representa 29,75% a mais que 2014. Somente com o pessoal, a Prefeitura gastará 2 bilhões de reais. Na segunda audiência pública, a vereadora Célia Valadão, que presidiu as reuniões, estabeleceu o cronograma de votação do orçamento. Na quinta-feira, dia 13, é o último prazo também para os vereadores entregarem as suas propostas de emenda. E nós estaremos acolhendo todas, não vamos rejeitar nenhuma emenda, vamos acolher todas no nosso relatório e vamos concluir então esse nosso trabalho apresentando a comissão mista, para a primeira votação no dia 25 e naturalmente sendo aprovado, já encaminhando para o plenário no próxima sessão que acontecerá no dia 26 e naturalmente para a segunda votação também. Quanto à proposta também do vereador Clécio Alves, do presidente Clécio Alves, em relação ao orçamento impositivo, também nós vamos acolher e, naturalmente, quem fará todo esse estudo da aprovação ou não das emendas será o chefe do Poder Executivo, o prefeito Paulo Garcia. O secretário de Desenvolvimento Urbano disse que a peça orçamentária já prevê o reajuste da planta de valores do município. Em números, o senhor pode confirmar que a previsão da Prefeitura é de arrecadar pelo menos 500 milhões em 2015 com o IPTU e ITU? Os valores giram em torno disso, de saltar entre 250 a 300 milhões para 500 milhões. Vai depender da discussão aí da planta de valores. Se você observar em relação a isso, alguém pode perguntar, mas isso é muito dinheiro. A gente basta sobrevoar a cidade para saber o tamanho dessa cidade. Para um orçamento de 6 bilhões de reais, o que são 200, 250 milhões de reais? Talvez sejam os recursos que estejam faltando para alguns investimentos que a gente ainda não percebe estar acontecendo na cidade. O orçamento já prevê a planta de valores do jeito que ela está. E caso os vereadores não aprovem isso, pode ser um problema no orçamento do próximo ano? Não passando a planta de valores, não é essa a minha expectativa, obviamente. A cidade perde muito, todos nós perdemos muito. Agora uma novidade para quem trabalha como flanelinha. Essa atividade vai ser regulamentada em Goiânia. Os direitos da categoria vão estar em uma lei que deve ser promulgada pela Câmara. O projeto chegou a ser vetado pelo prefeito, mas os vereadores derrubaram o veto. O veto do prefeito foi derrubado por 22 votos a 2. Com este resultado, fica valendo a lei de autoria do vereador Anselmo Pereira, que regulamenta a atuação dos flanelinhas em Goiânia. O autor explica que, como a profissão já existe graças a uma lei anterior, a regulamentação vem apenas para organizar o trabalho, garantindo direitos trabalhistas para a categoria e aumentando a segurança do usuário. Agora vai existir de fato de direito regulamentado, devidamente fiscalizado pelo poder público, pela polícia, por todos os órgãos que têm a capacidade de gerir esta atividade que já foi criada em 1975. Nós estamos apenas regulamentando aonde que eles podem, como devem, quem são e o que podem, que maneira que eles vão estabelecer a relação de compromisso entre eu que vou guardar o carro, que vou lavar e eu que vou permitir. Ao se cadastrar, eles vão ter um crachá, vão ter o colete. Qualquer um que estiver trabalhando em desconformidade com isso tem que ser retirado. E o melhor, ao ver o crachá, eu tenho que identificar a sua identidade, porque você não passou para outro. Porque o mais importante é que eu sei que agora que o meu bem, embora pagando R$2, R$3, R$4, até 20 ou 30, eu sei que está entregue na mão de uma pessoa que tem linhagem socialmente correta. Porque ele vai ter que apresentar os seus antecedentes criminais para o órgão regulador, que é justamente o aparelho da segurança do município de Goiânia e do estado de Goiás. Um novo tipo de bueiro pode começar a ser construído em Goiânia. A intenção é melhorar a drenagem e prevenir enchentes. O vereador Bernardo Ducais propôs a criação de um novo sistema
para facilitar o escoamento de água e evitar alagamentos em Goiânia durante o período de chuvas. De acordo com o projeto, a limpeza dos bueiros será facilitada. Ele chamou o projeto de Bueiros Inteligentes. O vereador autor da matéria explica. O que é o bueiro inteligente? O bueiro inteligente é um sistema em que se coloca uma peneira eletrônica que vai coletar todos os resíduos sólidos até o que chega a uma altura de 80% é avisado na central. E a central então vai lá, retira e joga fora esses objetos sólidos e continua normalmente a fluir. Tem uma vantagem porque a pessoa responsável, no caso da Comurg, responsável pela limpeza dos bueiros, sabe exatamente qual é o bueiro que está afetado. Não fica à procura de um até que encontre, né? Isso então é uma grande vantagem que eu vejo no bueiro eletrônico, que realmente já existe em São Paulo, já existe em Belo Horizonte, já existe em Governador Valadares e que tem dado grande sucesso. A seguir você vai ver, moradores participam de audiência para tentar impedir a construção de rede de alta tensão na região sudoeste de Goiânia. É daqui a pouco. De primeiro, Pedro nem sabia, muito menos o segundo Pedro imaginava, que o terceiro Pedro Ludovico, pedra em sonho, se transformava. Polindo a pedra bruta, o índio Goiá Goiânia se chamou, Bernardo venerando Colemar, o sonho de Pedro imortalizou. Pedro em asfalto se fez praças, prédios e flores. Goiânia da juventude linda, paisagem romântica dos amores, dos tempos do carro de boi até chegar à modernidade. Goiânia, 79 anos, celebra a goianidade. Goiânia é Pedro, é pedra, cidade de povo gentil. Goiânia, eterna primavera, coração do meu Brasil. O Colégio Liceu é um dos mais tradicionais da capital. As obras duraram um ano e o prédio foi inaugurado em 1937. Ocupa a quadra 43 no centro. O Liceu é patrimônio Art Deco de Goiânia. Santa Catarina, a gente já teve o primeiro furacão da história do Atlântico Sul, em 2004, e uma série de desastres climáticos pelas chuvas, deslizamentos, justamente no estado, Santa Catarina, onde após deslizamentos com mortes, com danos severos às populações, nós tivemos uma alteração do Código Florestal, diminuindo as áreas de proteção das matas, que na verdade nos protegem, né, desses desastres, diminui a nossa vulnerabilidade. E eu tenho parentes também na região de São Lourenço do Sul, que teve um recente desastre pela cheia de um rio que transbordou em poucas horas, atingindo cidades inteiras. Pessoas não conseguiram sair de casa, porque quando se acordaram, a água já estava na cintura e passou para o teto e não abria mais a porta e já não dava para sair. Nós estamos usando horrores de dinheiro público para eventos como a Copa do Mundo, né? Enquanto os estados dizem que não tem dinheiro para criar sistemas de alerta, que seriam muito mais baratos para alertar a população nesses momentos e que a população não sofresse tanto esses danos e pudesse se organizar e pudesse, enfim, estar mais segura no caso desses desastres que estão sendo mais frequentes, mais intensos.
Prefeitura foi autorizada pela Câmara a contrair um novo empréstimo, desta vez para melhorar o transporte público. Os recursos serão usados na construção de um corredor de ônibus expresso no sentido norte-sul. A Câmara Municipal aprovou a autorização para a Prefeitura de Goiânia contratar empréstimo com a Caixa Econômica Federal no valor de 320 milhões de reais. O montante vai ser usado na estruturação do corredor exclusivo para a circulação do BRT, nova modalidade de transporte público que vai ligar a cidade de norte a sul. Apesar de ter votado a favor, a oposição disse que tem desconfianças em relação à aplicação dos recursos. Estamos aprovando vários empréstimos para a Prefeitura e pelos estudos que nós estamos fazendo, não está tendo os projetos para execução. Então o dinheiro vem aqui, é liberado o dinheiro, mas na hora da execução, para colocar em prática, infelizmente não tem como ser aplicado por falta de planejamento, por falta de uma gestão compromissada de realmente de pegar o dinheiro e aplicar. Então é uma preocupação minha muito grande. Fica aí falando, a oposição está atrapalhando. Então eu deixo bem claro, todos os empréstimos que for necessário para a Prefeitura fazer um bom trabalho, eu não coloco dificuldade. Mas vários empréstimos, e eu cito um aqui, nós aprovamos o ano retrasado um empréstimo para asfaltar os 31 bairros que faltava. E até hoje não tem nenhum projeto montado. E nós já aprovou, já virou lei, já foi publicado no Diário Oficial e até hoje nada de asfaltar. Então vamos acreditar que no BRT desta vez vai ser diferente. A base governista defendeu que a aplicação dos recursos no BRT está garantida. A cidade de Goiânia, sem dúvida nenhuma, ela tem sim essa necessidade de investimento, especialmente na área da mobilidade. E nesse momento, esse investimento, esse valor, com certeza fará uma grande diferença em todos os projetos relacionados à mobilidade de Goiânia. A oposição questiona o uso desse dinheiro, cita algumas obras que acabaram sofrendo atrasos em Goiânia. A Prefeitura garante que essa obra não vai sofrer atrasos? Olha, não só garante, como com certeza já está cuidando para que todos os projetos sejam sim realizados com a maior competência e no prazo estipulado. Agora, atraso em obra, todo mundo sabe que é perfeitamente normal. Claro que uma hora ou outra alguma obra pode sofrer algum atraso, mas nada que traga nenhuma consequência, nenhuma preocupação nesse sentido. E esse projeto agora, nesse momento especialmente, vem num momento assim extremamente importante, porque nós hoje estamos trabalhando para que a mobilidade em Goiânia seja cada dia mais viável. Agora um assunto que tem preocupado famílias da região sudoeste de Goiânia, a construção de uma rede de alta tensão. Segundo o vereador Elias Vaz, não foram respeitadas regras determinadas em lei, o que tem causado prejuízos aos moradores. Eles participaram de uma audiência pública. Seu Acerlan é um dos 500 moradores de Goiânia que organizaram um abaixo-assinado para tentar impedir a ampliação da rede de alta tensão na região sudoeste de Goiânia. Segundo a vizinhança, 40% da obra está pronta e a fiação corta pelo menos 8 bairros, causando uma série de prejuízos. Os prejuízos são claramente a desvalorização do imóvel. Em princípio, a gente vê muito sobre isso, a desvalorização do imóvel. Em segundo, a gente vê a questão da saúde, que é a questão que também está influenciando muito na nossa discussão lá diária, a questão de saúde. A gente está vendo muita questão também sobre a desvalorização dos comércios na região, que caso eu tenha um comércio na região, então eu estou vendo que com aquela rede pode até vir a desvalorizar o meu comércio. E também a questão que eu penso assim que vai levar é a questão visual, aquela poluição visual que vai trazer para nossa região, que ali quando eu fui para lá era um setor bem bonito, sabe? É um setor de moradia só mais residencial, a parte ali. Então assim, o que eu estou vendo é que a poluição visual que nós vamos ter também vai ficar horrível para aquela região. Parte dos moradores inconformados participou de uma audiência pública organizada pelo vereador Elias Vaz e que teve a presença da vereadora Cristina Lopes e dos representantes do Conselho de Engenharia e da CELG, responsável pela obra. O vereador Elias Vaz pretende pedir à Prefeitura que a obra seja embargada.
Ele argumenta que pelo menos duas exigências da legislação municipal para a construção de redes de alta tensão tenham sido desrespeitadas: a realização de audiências públicas antes que as torres fossem erguidas e a elaboração de um estudo consistente de impacto de vizinhança. Nós detectamos, por exemplo, que as pessoas que são listadas ali são pessoas, na sua maioria, desconhecidas dos moradores da região, né? O segundo aspecto é que o relatório sequer toca na questão da segurança, né, que é um dos grandes problemas que são alegados pela população, ou seja, as pessoas pesquisadas não levaram isso em conta. O problema da desvalorização dos imóveis, que é nítido, né, é uma questão óbvia que, em vez de eu ter IPs, né, ou Palmeiras Imperial, numa ilha de uma avenida, e ter retirar essas árvores e colocar postes de grande dimensão, é óbvio que vai desvalorizar, isso é óbvio, né? Então muda completamente o paisagismo da região. E eles colocaram, por exemplo, de 91 pessoas pesquisadas, apenas 2 levantaram esse questionamento, o que não dá para acreditar nisso. É só verificar. Aqui nós temos um abaixo-assinado com mais de 500 pessoas questionando essas situações. Então, assim, se a gente lê o relatório de impacto de vizinhança, eles devem ter feito esse relatório na Lua, em outro lugar, não com os moradores daquela região. O diretor técnico da CELG rebate as críticas. Ele alega que a legislação não deixa claro se é a companhia quem deveria ter promovido as audiências e garante que toda a legislação está sendo respeitada, tanto em relação ao meio ambiente quanto à segurança e saúde dos moradores. Um dos critérios obrigatórios de um projeto de engenharia, seja ele qual for, mas principalmente em se tratando de energia elétrica, é que você faça os cálculos para a interferência com a saúde humana. Você tem que calcular qual que é a interferência do campo eletromagnético no corpo humano. E existem valores parametrizados que têm que ser obedecidos. Aquela linha tem um valor que vai ser 4 vezes menor do que é indicado pela Organização Mundial de Saúde. Quanto ao meio ambiente, nós fizemos um termo de acordo com a Agência Ambiental. As palmeiras que estão sendo retiradas, elas não são árvores nativas. Além disso, as outras árvores que existem, juntamente com as palmeiras, elas vão ser substituídas por quaresmeiras na própria região ou em outros pontos da cidade. Para cada árvore que vai ser retirada, a CELG vai replantar 5 outros espécimes. Diante das irregularidades apontadas pelo vereador Elias Vaz, o plenário aprovou um requerimento pedindo à Prefeitura que seja suspensa a licença ambiental para a construção da rede de alta tensão, o que pode paralisar a obra. E essa foi a Semana na Câmara. Muito obrigada pela sua companhia. Até a próxima edição.